12:15, muito obrigado pela sua companhia e audiência nesta sexta-feira, programa Câmara Total. E como combinado, já está aqui nos nossos estúdios a Mina Abreu retornando. A gente começa no bom dia, agora passa ao boa tarde com as notícias da metrópole naquela atualização diária que a gente faz dos casos de coronavírus. Boa tarde a você aí de casa. Nós tivemos atualização em Campinas e aí a gente vai trazer aqui os números. Já vamos começar no geral, que a atualização foi feita nesta quinta-feira, dia 1º, no Brasil. 4.847.092 casos, sendo 144.680 óbitos. No estado de São Paulo, 991.725 casos e 35.804 óbitos. Aqui na região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades, nós temos aí 80.955 casos confirmados, sendo que 33.455, esses são os números de hoje de Campinas, que já foram atualizados na coletiva desta manhã. 33.455 seguidos, de Indaiatuba com 7.082, Sumaré com 6.088, Americana com 5.961, Santa Bárbara do Oeste com 5.672 casos, seguidos aí de Hortolândia com 4.104 casos, Paulínia tem mais de 3.500, Valinhos mais de 3.000, Vinhedo 1.970, Itatiba 1.687. E aí a gente vem com Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna e agora as cidades que têm menos de 1.000 casos, né? Nova Odessa com 853, Engenheiro Coelho 816, Santo Antônio de Poços 751, Pedreira 549, Olambra 395 e Morungaba com 164 casos da Covid-19. São as cidades modelo aí, né? Que tem poucos casos de coronavírus, então estão lidando bem com a doença. Isso, lembrando aí que nós temos na nossa região 2.652 mortes confirmadas pela Covid-19, sendo 1.246 em Campinas, seguida de Sumaré com 238, Sumaré que lá no ranking de casos aparece em terceiro, no de óbitos ela vem aí para segundo lugar, Indaiatuba 206 óbitos, Santa Bárbara do Oeste com 175 óbitos e Americana com 156, seguido aí de Valinhos. No caso da outra tabela, quando a gente fala nos números aqui, Hortolândia é que vem na sequência, e aí já em óbitos é Valinhos, seguidas de Paulínia, Cosmópolis, Vinhedo, temos ainda as outras cidades. E se a gente olhar, quando a gente tem os números das últimas cidades da tabela, Gabriel, olha lá. Engenheiro Coelho até ontem tinha 15 óbitos, agora a gente tem 16, mas Pedreira, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra continuam há uma semana com esses mesmos números. Em relação a Campinas, então, 107 casos a mais de ontem para hoje e 4 mortes confirmadas de ontem até hoje. Então, a doença ela continua circulando pela cidade. 107 pessoas se infectaram, tiveram um diagnóstico positivo para a Covid-19 de quinta para sexta-feira. Então, os cuidados precisam ser tomados, ainda mais agora que está calor, que as pessoas querem sair de casa, querem se refrescar, precisam tomar cuidado aí redobrado. E uma boa notícia nisso tudo é que pela primeira vez a cidade registrou 247 internações, ou seja, menos de 250 leitos aí ocupados pela primeira vez desde o início. Então até ontem nós tínhamos 257, hoje nós temos 247 leitos, incluindo os leitos SUS municipal, Unicamp e AME e também os leitos particulares aqui dos convênios que a Prefeitura fez com hospitais particulares da nossa cidade, e são 249 pessoas em isolamento domiciliar, Gabriel. Esse número positivo da baixa nos leitos da cidade de Campinas, a expectativa é que passe para a fase verde, já que tem poucas não, né? Mas que está diminuindo o número de pessoas internadas na cidade? Isso mesmo, é essa a expectativa. O prefeito Jonas Donizete já falou de manhã, e o anúncio oficial do Plano São Paulo, em que o Estado é que diz quais as regiões que estão passando de fase,
deverá ser feito daqui a pouco em coletiva pelo governador João Dória. Então, a cidade está nessa expectativa justamente sobre isso. Só que foi falado o seguinte: nós temos a expectativa, mas ainda estamos em alerta. Acompanhe. Progressivamente, os números vêm caindo. Isso é o ideal. Não adianta ter uma queda brusca e depois subir de novo. Então, progressivamente, os números vêm caindo. Então, em comum acordo com o Dr. Carmino, que é o meu colaborador principal nessa área de saúde, e a gente vai ter, declarando aí que Campinas passa para cor verde, nós vamos, na semana que vem, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Renato Mesquita, a Alexandra Caprioli, eles vão ter reuniões com os setores para a gente fazer esses ajustes para a cor verde. E, se confirmado hoje, nós faremos a liberação a partir de sexta que vem, já valendo, inclusive, para o final de semana, que traz junto com ele o feriado do dia 12 de outubro. Então, essa é a nossa programação, dependendo do anúncio de hoje, que será feito logo mais. Tecnicamente, a gente já poderia ter ido para a cor verde já há várias semanas, e acho que essa prudência que o senhor está colocando, de conversar com os setores, porque nós temos falado, é muito importante que a sociedade esteja conosco nisso. Não há como a gente caminhar sem que a sociedade esteja junto, porque a responsabilidade hoje talvez da comunidade seja maior do que nossa, no sentido de evitar essa transmissão. Enquanto não tivermos as vacinas, a gente vai ter que tomar esses cuidados. Ok. Vacina ainda na fase de teste, portanto, os casos de internação em Campinas diminuindo, expectativa para a cidade entrar na fase verde. Agora, Mina, tudo isso não inviabiliza e não é o fim da doença. Tanto é que o fake news, ele continua rondando pela cidade. Continua, principalmente por causa desse tempo aí seco e um calor extremo. Só que essa fake news aí já foi combatida com uma explicação muito importante do secretário municipal de saúde. Infelizmente, o vírus gosta de gente, ele não está preocupado se tem frio ou calor, né? Ele transmite, isso é fake news, isso nós falamos desde o primeiro dia, nós vamos conviver com informação e com desinformação. Essa é uma desinformação. Essa é uma desinformação. Quer dizer, não é verdade. Não é verdade. Então, informação, o calor não mata o coronavírus, tá? Então, as pessoas, elas não podem se tranquilizar se está a 35, 36 graus lá fora, que o vírus está morrendo e por isso as pessoas podem sair de casa sem máscara, aquele descuido. Não pode acontecer, o calor, ele não mata o coronavírus. Mesmo Campinas indo, de fato, para a fase verde, não significa que as medidas de proteção e de saúde em relação à transmissão, que elas devam ser aí flexibilizadas. Não. A gente deve voltar a fazer uma série de atividades, inclusive no setor de eventos, que deve ser anunciado aí na próxima semana, mas tudo com segurança. Semana começando, segunda-feira está chegando e nós temos campanha de multivacinação. Isso mesmo, começa na segunda-feira a campanha de multivacinação com foco na poliomielite, que é uma doença que já está erradicada no Brasil, a paralisia infantil, mas é importante que muitas pessoas se vacinem. Na cidade, 60 mil crianças devem ser vacinadas. Ela tem como carro-chefe a poliomielite, que está extinta do Brasil desde 1994, não é? Lembrar que quando a gente fala de poliomielite, a gente fala da Sabin, fala da Salk, que é injetável, são as duas que estão disponíveis, mas é o momento também de todos atualizarem as suas cadernetas de vacinação. Então, as mamães que
levem as crianças, já leva a caderneta, porque se tiver que tomar alguma vacina complementar, vai tomar a vacina. Não haverá aglomeração, não tem risco sanitário às crianças e nem às pessoas que vão lá. Eu acho que a gente se preparou de uma outra maneira. O dia 17 de outubro será o dia D, é um dia nacional, mas a partir de segunda-feira a gente já está preparado para atender a essa campanha de multivacinação. Lembrando que Campinas tem 66 unidades básicas de saúde, 66 postos que estão preparados com toda a segurança para atender a você que vai levar o seu filho para tomar vacina ou mesmo a você que tem aí que atualizar alguma vacina. E olha só, 5.500 famílias mutuárias da Coab Campinas vão poder, enfim, resolver um imbróglio que existia a respeito de um saldo residual que ficou de ser pago pela Caixa Econômica Federal e que até hoje não foi feito esse pagamento. Elas vão conseguir a tão esperada escritura. O Ministério Público Federal entrou na Justiça para resolver esse problema. Agora, a Coab mudou o entendimento, então vai poder entregar, vai continuar a dívida da União com a Coab, mas não vai sofrer o mutuário, a pessoa vai receber a escritura. Eu não poderei entregar as escrituras nesse momento, porque além tem algumas questões ainda a serem totalmente equacionadas. Mudança de entendimento da Coab, o senhor, a senhora vai poder ter a escritura da sua casa e nós vamos continuar discutindo juridicamente com a Caixa Econômica sobre essa dívida, mas sem o prejuízo de quem já tem o direito de pegar a sua escritura. E uma ótima notícia, né, Mina? 5.400 famílias com a escritura, então, com tudo certinho, que é o sonho da casa própria e o sonho, então, vai ser realizado. Isso mesmo. Por quê? Porque essas pessoas pagaram as suas prestações certinhas, tem todo o boleto, mas tem esse imbróglio aí jurídico e agora, enfim, lembrando que essa ação, gente, começou aqui na Câmara Municipal. Nós tivemos discussões na Câmara Municipal, depois o Ministério Público, como foi explicado aí, ele entrou com uma ação pública e agora, nós temos bairros que mais de 1.000 mutuários aqui na cidade de Campinas que agora vão poder, enfim, ter acesso à escritura. Importante lembrar que se você se encaixa nessa situação, não vá à Coab, hein? Foi avisado que a Coab vai enviar uma correspondência aí marcando um horário e convocando as pessoas para esse horário para então resolver essa pendência. Não procure diretamente a Coab Campinas. Evite aglomeração, então não faz isso, né? Esse é o recado. Agora, Mina Abreu, para a gente poder encerrar então as notícias da metrópole, o Executivo enviou um projeto aqui para o Legislativo. Esse projeto foi protocolado nesta quinta-feira e o prefeito Jonas Donizete falou sobre vários benefícios a diversas categorias aí com isenção tributária para eles. Acompanhe. Nós estamos dando isenção e dispensa do cadastro para motoristas de aplicativo. Os motoristas do serviço remunerado para transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos, ligados à rede municipal de computadores, serão isentos do ISS e dispensados da abertura de inscrição no cadastro municipal de receitas. São vários pontos, mas nós estamos praticamente diminuindo todas as multas e reduzindo juros de mora e atualização monetária. Adequação nos valores e formas de cálculo de penalidades pelo descumprimento das obrigações principais. Aqui eu vou dar uma explicação. O encanador vai lá, faz um serviço. O serviço é de R$50. Aí ele não dá uma nota, recebe uma multa de 1.000. Então é uma coisa desproporcional. Então a multa vai ser sempre proporcional ao valor do serviço prestado. Essa declaração para eventos, como é que vai funcionar? A liberação do alvará para a realização do evento no município será realizada independente do recolhimento do ISS.
conforme solicitação do próprio setor. Então, o setor de eventos nos solicitou, a coisa vai ficar bem mais simples. E, para isso, vai ser criada uma declaração de responsabilidade fiscal. A pessoa assinou ali a declaração, está resolvido. Olha, então esse projeto vai também, assim como o da lei orçamentária, deve ser publicado no Diário Oficial pela Câmara Municipal e aí ser analisado o quanto antes aqui pela Casa. Combinado, então, a gente segue acompanhando, então, essa tramitação aqui no Legislativo. Mina Abreu, muito obrigado com as notícias da Metrópole de Campinas, trazendo aqui ao programa tudo de mais importante que foi abordado na entrevista coletiva mais cedo. E você volta daqui a pouco com as notícias do meio ambiente. Teve uma entrevista especial no Giro Ambiental, né? Eu gravei com a pesquisadora do CEPAGRE, Ana Ávila, falando desse calorão. O que será que está acontecendo? No Giro Ambiental a gente conta. Sensação térmica de 40 graus durante essa semana. Então, os motivos já no Giro Ambiental com a Mina Abreu. Muito obrigado pela sua participação.